Prezados irmãos, irmãs, mais uma vez reunidos no tabernáculo de Deus, nesta casa de oração, neste momento sagrado, neste momento consagrado, a qual nós, a família de Deus na terra, nos reunimos e nos encontramos com os santos e anjos da glória celestial, que já se fazem presente nesta reunião, ou em todas as reuniões a qual são realizadas pela Igreja Apostólica. E assim nos traz uma segurança, nos traz uma garantia muito grande, que em todo o transcorrer desta reunião, santos e anjos estarão aqui, e todos os atos que for realizado serão para a honra e glória do reino dos céus, para a louvor e adoração do nosso Criador, e o mais importante é recebermos do alto o alimento espiritual, a qual dá vida para o nosso espírito, saúde para o nosso corpo e nos torna cada vez mais a imagem e a semelhança do nosso Criador. E assim sendo, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, lhes desejando que as bênçãos de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, bem como as bênçãos também da Santa Borrosa e do nosso querido irmão Aldo esteja com todos, e também aos nossos internautas, que logo mais também poderão participar desta reunião, que sejam bem-vindos e que possam também alcançar os seus propósitos e objetivos. E assim sendo, eu convido a igreja, convido a todos os irmãos para que se coloquem em pé, por gentileza, para que possamos oficializar a nossa reunião com uma oração. E digo aos irmãos que tudo começa aqui, desta oração. O que nós viemos fazer, o que nós queremos, o que nós pretendemos e aonde nós queremos chegar. Não basta somente eu, como pregador desta igreja, fazer a minha oração, mas precisa que toda a igreja, conectados no mesmo Espírito, na mesma fé, possamos suplicar a Deus que esta reunião seja a melhor reunião de nossa vida e assim sucessivamente. Todas as reuniões a qual nós nos estivermos, que ela seja para o nosso alimento espiritual. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos, levante suas mãos aos céus e vamos orar. Boníssimo Deus e eterno Pai Celestial, nos encontramos reunidos no Teu tabernáculo, na Tua Santa Igreja. E nós estamos aqui por um objetivo, o principal, buscarmos sabedoria para o nosso viver nesta terra, aprimorar a nossa fé e nos aproximarmos do Teu trono de glória. E sermos nesta terra o sal e neste mundo a luz. Também nós estamos aqui para podermos louvar, glorificar e exaltar o Seu santo nome, pela oportunidade que nos concede, pela vida que nos dá e a saúde para participarmos das nossas reuniões. Pai Santo, nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão. Peço ao Senhor que, conhecedor de todo o nosso viver, do nosso lidar, que conceda a nós nesta reunião sabedoria para trilharmos no caminho do bem e da justiça, para realmente sermos nesta terra os Teus representantes, para que o mundo veja em nós e nesta igreja a esperança de um mundo melhor. Sabemos que nós não podemos salvar o mundo, mas sabemos que se fizermos a nossa parte, nós iremos ajudar muitas e muitas pessoas a se agregar a este rebanho espiritual. Peço ao Senhor que tome conta desta reunião, que todos os atos que aqui realizarmos seja para o engrandecimento da nossa fé. Trabalho do conjunto coral, dos regentes, trabalho dos diáconos, diaconis e o trabalho do púlpito também. Fala ao Senhor que se não vir do alto, é impossível fazermos nesta igreja um trabalho bem feito. Por isso eu peço ao Senhor que através dos seus santos e anjos que aqui se fazem presente, possamos nós, para todos os trabalhos, recebermos a orientação e a inspiração dos céus.
e que os nossos corações sejam confortados e fortificados. E assim peço ao Senhor também em favor de todos quanto não puderam e não podem participar dessa reunião, mas que eles possam também alcançar a sua graça e o seu poder. E assim sendo, Pai Santo, em teu nome, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, em nome da Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e em nome do profeta, o nosso pastor por excelência, eu declaro a reunião desta noite iniciada. Amém. De número 1, Igreja Forte. Amém. Prezados irmãos, como é do conhecimento de toda a igreja, nós estamos em todas as nossas reuniões, cantando sempre um hino em louvor e adoração ao nosso profeta irmão Aldo, que neste ano de 2026, se ele estivesse em nosso meio, estaria completando 100 anos em seu corpo físico. E como é de conhecimento e lembrança de todos os irmãos, como era bom a época que o irmão Aldo, em seu corpo físico, nos atendia na porta da sede. Muitas lamentações, alguns pedidos, orientações, chegava até o irmão Aldo. Muitas pessoas com os seus problemas, sejam eles de saúde, financeiros. E o irmão Aldo, com aquele carinho, com aquele amor, ele sempre atendia a todos e solucionava os nossos problemas. E eu digo aos irmãos que hoje não é diferente. Não temos o grande privilégio de pegar as suas mãos, dar um beijo, como eu já tive privilégio de abraçar o irmão Aldo na sua própria sala, não temos mais. Mas eu falo com os irmãos com toda a convicção de fé. O irmão Aldo, ele está presente nesta igreja. O irmão Aldo, ele deixou o seu corpo físico pela canseira, pelas lutas, e eu posso dizer aos irmãos também pela própria perseguição, não do mundo, mas de muitos que se diziam seus. O que aconteceu com Jesus, aconteceu com a Santa Avó Rosa, aconteceu com os apóstolos e aconteceu também com o nosso profeta irmão Aldo. Mas eu digo aos irmãos que ele está em nós e com cada um de nós. Tem muitos que falam, o irmão Aldo está no céu. Não, o irmão Aldo, ele está em nosso meio, nesta igreja. O irmão Aldo, ele só estará no céu definitivamente quando esta igreja cumprir com a sua missão na terra. Entenda isto. O irmão Aldo, ele está na sede, nas congregações e está em nossos corações. Eu digo isso sem medo de errar. Sem medo de errar. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, basta crer, basta confiar e obedecer. E o irmão Aldo, ele estará ali para te ajudar, para nos ajudar e para nos abençoar.
Eu digo aos irmãos que uma das coisas mais gostosas não é orar para o irmão alto, mas é conversar com o irmão alto. E isto dá para fazer no banco de um carro, na mesa tomando um café, na sala, no quarto, aonde nós estivermos, nos momentos de nossas necessidades. Irmão alto, preciso falar com o Senhor. Eu digo, eu acredito, eu confio e é verdade. E o irmão Aldo estará ali para te ouvir, para te ajudar e para te atender nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas chame o irmão Aldo também para dizer a ele, irmão Aldo, gratidão por ser o meu profeta. Eu venci, eu estou bem. Não só para reclamar. Ali o irmão Aldo estará também, sorrindo, feliz, por mais um filho vencedor e obediente. Irmãos, não basta cantar para o irmão Aldo. Temos que obedecer a doutrina e a disciplina dessa igreja. E eu digo, aonde nós estivermos, o irmão Aldo está ali. A Santa Avó Rosa está ali. Jesus estará ali. Então, aproveitem esses dias que o Conselho Deliberativo nos concede através dessa oportunidade de cantarmos, de louvarmos, de recordarmos o irmão Aldo. Mas recordar o irmão Aldo é viver o próprio irmão Aldo. É lembrar de quando o irmão Aldo fazia as filas. É lembrar de quantas perguntas, quantas vezes, irmão Aldo, minha situação está difícil, o irmão Aldo naquela fila, olhava, naquela humildade, eu vou falar com a Santa Avó Rosa, e eu vou te ajudar. E sempre o irmão Aldo dizia assim, confia em mim, confia na Santa Avó Rosa. E esta palavra confia se vinha com também, obedeça, que será vencedor. Irmãos, eu digo sem medo, passe o que passarmos nesta terra, a luta que enfrentarmos, a dificuldade que estiver em nosso caminho, o irmão Aldo está ali. E sabe o qual é o melhor de tudo isto? É terminar a nossa carreira terrena, a nossa missão, e termos a oportunidade de novamente contemplar o seu sorriso. Contemplar a nossa Mãe Virgem Maria, ver a Santa Avó Rosa e dizer assim, eu venci. Eu venci. E nós podemos vencer. E o Conselho Deliberativo nos traz assim a mensagem neste centenário, dizendo assim, tanto amor o irmão Aldo tinha por nós. Passava noites acordado, solucionando os nossos problemas, ouvindo as nossas reclamações e falando para a Santa Avó Rosa, ajuda. Vó, teu filho precisa, tua filha precisa. Mas o conselho diz assim, nesta data, nesta nova semana, às vésperas do dia 10 de junho, somos convidados a refletir sobre o infinito amor de Deus e sobre uma das suas maiores bênçãos concedidas ao seu povo, a formação da família apostólica. O hino Tanto Amor nos inspira a contemplar esta dádiva, lembrando-nos do cuidado divino, ao enviar a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador prometido, e o Santo Irmão Aldo, seu fiel sucessor e profeta do amor. Em seu perfeito amor de Pai, Deus já havia nos dado Jesus como nosso irmão maior, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso guia, como nosso caminho,
como a nossa vida eterna. E também apresentando a nós, hoje, através do ministério da Santa Avó Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria, como nossa Mãe Celestial. Mas, em sua bondade, permitiu que vivêssemos o cumprimento da gloriosa profecia, concedendo-nos a graça de conhecer e conviver com esses dois santos poderosos, pilares fundamentais da restauração da Igreja Apostólica. Assim ele nos formou como uma verdadeira família espiritual, unida pelo amor, pela fé e pela esperança, e unidos pela obediência à doutrina e à disciplina desta Santa Igreja, o qual nos faz a verdadeira imagem e a semelhança do nosso próprio Criador. Irmãos, sejam fiéis, sirvam o irmão Aldo, sirvam a Santa Avó Rosa, e vamos juntos buscar o bem mais precioso, que é a salvação de nossa alma. Neste período tão especial, celebramos o aniversário da nossa querida e Santa Avó Rosa, e os 72 anos de vitória da Igreja Apostólica, nos aproximando do centenário de nascimento do nosso santo irmão Aldo. São datas que não apenas marcam a história, mas nos recordam da herança espiritual que recebemos, vidas inteiras dedicadas à obra de Deus e ao cuidado do seu povo. Ao cantarmos tanto amor, elevamos a nossa voz em gratidão, gratidão pelo Consolador, gratidão pelo Santo Irmão Aldo, gratidão pela Igreja Apostólica e pela certeza de que nossa caminhada rumo aos céus jamais é solitária. Cada verso deste hino nos lembra que Deus cercou o seu povo em direção. Amparo e ternura, fortalecendo nossa união como família apostólica. Que esta celebração sejam mais do que memória, sejam momentos de renovação, de fé, de louvor, sincero e de reconhecimento pelo divino amor que se manifesta em nossa história. Afinal, se existe uma expressão capaz de resumir a trajetória deste povo e as dádivas recebidas dos céus, ela ecoa em voz, refrão do hino, tanto amor. Vejo nas montanhas
Prezados irmãos, como é bom ser desta igreja. O caminho que nos ensina e que nos conduz aos céus. A igreja que nos prepara, que nos torna a verdadeira imagem e semelhança do nosso Criador. E é do conhecimento de todos que amanhã, nesta congregação, nós iremos comemorar o aniversário da Santa Avó e também o aniversário desta igreja. 72 anos a igreja nesta terra, lutando para salvar almas, e sim, salvando muitas almas. Uma igreja que não se cansa de pregar a segunda vinda de Jesus, através do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e de ensinar como deve viver o homem nesta terra. Eu digo aos irmãos que, por ser amanhã a data festiva nesta congregação, tanto o aniversário da igreja como da Santa Avó Rosa, e eu digo isso com muita convicção de fé. Em todas as comemorações de aniversário, o aniversariante se faz presente. Isto de um modo geral, do modo material. Não existe uma festa de aniversário sem a presença do aniversariante. E eu digo aqui a esta congregação a qual eu tive o privilégio de estar escalado para juntos comemorarmos o aniversário desta igreja e o aniversário da Santa Avó Rosa, amanhã a Santa Avó Rosa estará aqui. Não sabemos o momento, não sabemos a hora, mas ela estará aqui. E o que ela espera receber o momento que ela entrar ou adentrar dentro desse templo? Não é apenas cânticos, tocar, cantar, mas ela quer chegar e ver corações envolvidos na fé, no amor, na obediência e na consagração. E isto muito o alegrará. E ao deixar o templo, ela também deixará as tuas bênçãos, teu amparo e tua proteção para cada um de nós. Então, irmãos, não é apenas uma festa de aniversário. É a presença da Santa Avó Rosa nesta igreja, nesta congregação. Da mesma maneira que se dá na Santa Comunhão. Em todas as comunhões de nossa igreja, Jesus se faz presente. Porque só Ele tem o poder do milagre da transubstanciação. Mas os irmãos podem questionar, então a Santa Avó Rosa em outras reuniões ela não vem? Sim, vem. Muitas vezes a Santa Avó Rosa vem em muitas das nossas reuniões através de outros santos, anjos, profetas, que ela envia para fazer a vez dela. Porque muitas vezes, ela não estando dentro de um templo nosso, a Santa Avó Rosa está percorrendo o mundo, salvando muitas almas. Intercedendo pelas orações de muitos. Entendam desta maneira. Mas amanhã é o teu aniversário. Amanhã ela vai se fazer presente nesta congregação.
Irmãos, e o Conselho Deliberativo, eles nos traz uma mensagem contando-nos a história desta igreja e da Santa Vô Rosa, a trajetória desta igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos, vou fazer a leitura desta mensagem, deste boletim, contando toda a história, mas eu digo aos irmãos que o que nós precisamos pôr em nossos corações é o que a Santa Vô Rosa e o irmão Aldo ele espera desta igreja nos dias presentes e o que nós buscamos nesta igreja para os dias futuros. A Santa Vô Rosa ela espera desta igreja um povo santo. Foi o que sempre foi pregado, a santidade desta igreja. A união, o amor, o perdão, são sentimentos que precisam estar em nossos corações. São virtudes celestiais. E eu digo aos irmãos que nós já nascemos com essas qualidades. Com amor, com o sentimento do perdão, da caridade. Só que nós vivemos em um mundo tenebroso, onde Jesus disse que não pertence a nós. Por que Jesus disse que esse mundo não pertence a nós? Porque tem coisas muito mais belas para aqueles que servem o reino dos céus, que é um dia reinar na glória celestial. Aonde nós temos hinos que em parte expressa a grandiosidade do reino de Deus. Ruas cobertas em ouros, praças e imensos jardins. E devemos entender que o próprio Jesus também disse que este lugar, ele foi criado para todos. Desde o início da raça humana. Mas, com o pecado, ele não se torna mais para todos. E, irmãos, e não são palavras minhas, são palavras de Jesus, quando ele disse assim, que além de não ser para todos, ele se expressa dizendo assim, para poucos. Jesus. E ele diz também, o próprio Jesus diz que ele vai chegar na sua igreja quando Deus o Pai ordenar para tudo se encerrar nesta terra. E ainda ele vai encontrar pessoas dormindo. Silenciosamente, ele vai encontrar pessoas dormindo. Então nós temos que ser sábios e prudentes, porque tem duas condições para nós os apostólicos. A primeira, fomos chamados. Foi Jesus que disse, vou chamar a muitos. Mas também Jesus disse, mas poucos serão os escolhidos. Agora, eu ou os irmãos olhando para nós, se o arrebatamento desta igreja fosse hoje, eu olhando a minha vida regressa, eu estaria no meio dos muitos que foram chamados, ou eu estaria em condições daqueles poucos que serão os escolhidos? Eu estou dizendo isso aos irmãos, porque nós temos que ser sinceros em nossas pregações, que hoje nós vivemos em um momento desta igreja, eu vou falar desta igreja, onde o pecado, em parte, está tomando conta não da igreja, mas de alguns corações, que querem moldar Jesus ao seu bel prazer, aonde a justificativa é só isso
não tem problema. Deus não vai me condenar só por causa disso. Eu digo aos irmãos, eu até estive em Botucatu na quinta-feira, e eu usei um exemplo, aonde dizendo assim para os irmãos, irmãos, muitos dizem que Deus não vai me condenar só por causa disto. E eu disse aos irmãos, eu como pregador dessa santa igreja, subindo nesse púlpito, eu acredito que nós somos um ministério de pregador de mais de 400 pregadores, acredito eu, para mais. Agora Deus, Ele nos dá para nós os pregadores uma lei, uma doutrina e uma disciplina. Para todos nós, que nós precisamos pregar o que nós vivemos, ou viver o que nós pregamos. Agora eu, pregador Mauro, ensinado como todos os outros, aí eu vou, brigo, discuto com a minha família, lá no meu trabalho, sou desobediente, faço o que eu quero, mas eu prego para a igreja, acha que Deus vai me condenar só porque eu estou fazendo isso? Aí chega no final de tudo, nós somos 500 pregadores, 499 serve a Deus à risca, e o Mauro vive lá, fazendo os que quer, pecando. Aí chega no final de tudo isso, Deus fala, não tem problema não, eu vou trazer o Mauro também. Aonde que está a justiça ou o juízo de Deus? Não tem. O que os 499 pregadores vai falar? Mas Deus exigiu tanto de nós, nós obedecemos, agora o Mauro, o pecador, está aqui também. Então, irmãos, nós devemos analisar. Eu não estou falando isso nessa congregação que os irmãos pecam, ou que, não, só isso não tem problema não. Não. Eu subo no púlpito para pregar, eu não tenho uma mensagem preparada, eu tenho a leitura do boletim, peço muito a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, para dar sabedoria, porque se não for eles, não adianta. Mas não dá para subir no púlpito e falar que está tudo bem. Não dá. Ser de Deus não é brincadeira. Então eu estou falando isso com vocês porque amanhã é um dia especial. Amanhã a Santa Avó Rosa vai estar aqui. Como eu quero cantar para a Santa Avó Rosa. Porque ela não vai chegar aqui amanhã, vai olhar toda a coletânea, ela vai falar, aqui tem 80% que são santificados, tá bom, vai embora. Não, ela vai olhar para cada um de nós. Ela vai olhar a minha vida no púlpito, como eu sei, ela vai olhar cada um de nós. E muitas vezes, por acharmos que só isso está tudo bem, ela acaba indo embora no meu aniversário, feliz com alguns, às vezes triste com aquele que desobedece, não porque ela vai triste porque não está obedecendo ela, não, porque ela sabe que se não nos arrependermos do nosso pecado, ela não pode fazer nada. Ela não vai poder fazer nada por nós. Então, irmãos, hoje nós temos neste boletim uma história. A história desta igreja, a luta desta igreja. O quanto Deus luta para salvar almas. O quanto Ele fez, o quanto Ele faz. Mas nós temos que pôr no coração, não é a história, mas sim o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu estou fazendo nessa igreja, o que eu vou buscar, o que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo esperam de mim. É isto que nos faz forte, que faz mudar os nossos pensamentos, é o que eu busco nesta igreja. O que eu venho fazer aqui todos os finais de semana, seja para cantar, seja para pregar, seja para assistir, seja diácono, diaconisa, o que eu venho buscar?
Porque se viemos nessa igreja só com a intenção, eu vou cantar e está bom. Não, não está bom. Eu vou nessa igreja porque um dia eu quero chegar nos céus. Quero morar com Deus. Quero viver eternamente. Porque se perguntar para mim se eu prefiro pregar ou ir para o céu, eu prefiro ir para o céu. Se Deus achar melhor que eu na minha casa, é mais fácil Deus se salvar, eu quero estar na minha casa. Mas eu quero ir para o céu. Porque essa vida aqui passa muito rápido, é curta demais. Ah, mas tem gente que vive 90 anos. O que é 90 anos para uma eternidade nos céus? Ou para 2026 anos que nós já vivemos? 90 anos é menos de 1%. Não dá para fazer essa conta rápido de memória, mas é muito pouco. Então, nós precisamos aproveitar enquanto nós temos o fôlego da vida, a oportunidade de termos um pensamento, um cérebro, e temos a Santa Vô Rosa para nos orientar, olhar para trás, olhar como eu estou vivendo, se necessário, chega, não quero fazer mais isso vai me condenar, vou parar, porque, irmãos, não contem com misericórdia. Misericórdia para aqueles que nunca ouviu falar do irmão Aldo e da Santa Vô Rosa. Misericórdia para aqueles que nunca adentraram desta igreja. E essa misericórdia também é para esse, mas para aqueles que ainda têm uma vida, não no inteiro, mas bem consagrada. Pessoas boas de coração, pessoas que são humildes, mansos, pessoas que têm o seu lar, em parte, consagrado da maneira deles, porque a misericórdia não é para pecador, não é para aqueles que vivem o que querem neste mundo. A misericórdia de Deus ainda é para aqueles que não tiveram o mesmo privilégio que nós temos de conhecer esta igreja, mas são pessoas boas. Agora, nós que sabemos tudo, nós devemos tomar cuidado. Assim diz a mensagem, aonde começa-se a história da Igreja Apostólica e da Santa Vô Rosa. O Conselho Deliberativo nos traz fatos e relatos do que aconteceu desde a formação desta igreja e até os dias atuais. Diz assim: a Santa Vô Rosa sempre demonstrou profundo amor e fé a Deus, em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus Cristo e na Virgem Maria Santíssima. Além disso, ela cultivava um amor sincero pelo próximo, era uma mulher bondosa e misericordiosa que buscava a justiça e o bem, preocupando-se com o bem-estar dos semelhantes e ajudando todos que as procuravam. Amavam a verdade, mesmo quando lhes trazia sofrimento por defendê-la. Trabalhou e lutou intensamente para vencer na vida e preservar a integridade e a honra de sua família. Sua coragem e fé eram inabaláveis e em determinados momentos, Jesus manifestou a ela, preparando-a e desenvolvendo os dons espirituais que já possuía desde o ventre materno, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador, com sabedoria e virtude divina. Por volta dos 60 anos de idade, em meados de 1953, surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, um movimento religioso denominado Tenda de Deus Pró Salvação e Cura Divina, liderado pelo pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Correia Coutinho. Este movimento, por providência divina, estabeleceu-se próximo à casa da senhora Rosa, que decidiu conhecer o trabalho. Ao participar, sentiu em seu coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus na salvação de almas. Contudo, o movimento ainda não possuía uma base doutrinária sólida, reunindo pessoas de diferentes credos e ideias religiosas, o que gerava dificuldades para Jesus e para os responsáveis da época. A irmã Rosa, como era conhecida,
percebeu a boa vontade do pastor Eurico e de sua esposa Odete e de alguns fiéis, passando então a frequentar assiduamente as reuniões, cujo objetivo era pregar o evangelho e interceder pelo povo por meio da oração de imposição das mãos, sentindo-se chamada por Jesus para uma missão especial, pois seu maior desejo era servi-la. Ao retornar de uma dessas reuniões, prostou-se de joelhos e fez a seguinte oração: Jesus, bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver somente para o Senhor. O movimento religioso seguia diante, mas havia pessoas mal intencionadas cujo objetivo não era formar uma igreja, e sim obter vantagens financeiras pessoais. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Neste sonho, ela viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis em uma lagoa. De repente, o povo desapareceu de sua presença. Desesperada, começou a procurá-los, até que surgiu diante dela um ser celestial, vestido de branco, que era o próprio Jesus. E a irmã Rosa perguntou: meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus respondeu: o teu povo está em perigo. Ela insistiu: mas qual o perigo, meu Senhor? Então Jesus lhes mostrou uma das pessoas que participava da organização do movimento religioso, que estava em viagem ao exterior. Retornaria com a intenção de tomar para si aquele trabalho religioso. Na manhã seguinte, a irmã Rosa, que não exercia nenhum cargo na administração daquele movimento religioso, foi até a casa do pastor Eurico para relatar-lhe o sonho com o homem, mencionando: encontrava-se em outro país. O pastor acreditou que não havia motivo para preocupação. Pastor Eurico orientou a Santa Rosa que não havia perigo para preocupação. No entanto, naquele mesmo instante, a campainha tocou. Era o mensageiro do correio, trazendo um telegrama do homem que estava no exterior, informando que chegaria naquele dia e pedindo que fosse recebido no aeroporto. Diante deste acontecimento, o pastor Eurico e sua esposa Odete reconheceram que se tratava de uma providência divina. Compreenderam que Jesus havia aparecido à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los por terem crido e confiado em sua palavra. Nosso Senhor Jesus, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou pessoalmente à irmã Rosa e lhe orientou que a partir daquele momento ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete se reunissem para orar. Por meio dela, Jesus orientaria a formação da igreja, transmitindo sua doutrina, estabelecendo a disciplina e regras de uma vida justa e honrada, afastando o povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Desta forma, a igreja foi sendo restaurada, estruturada, e para a realização das reuniões, alugou um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, por intermédio da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido como bispo e a sua esposa Odete recebesse a unção como missionária da igreja. A irmã Rosa, por sua vez, foi ungida diaconisa, dotada de sabedoria, prudência e do dom de discernir os espíritos. Ela conhecia quem era sincero e quem não era. Assim, empenhou-se em proteger o bispo Eurico e a missionária Odete contra aqueles que, movidos por más intenções, buscavam impor suas próprias ideias e explorar a igreja.
e manipular o povo. Foi a partir desse princípio que Jesus organizou a direção da igreja, estabelecendo a Santa Rosa como a principal vaso por meio do qual ele se manifestaria, concedendo o dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve início em 1954, com seu estatuto devidamente registrado em cartório sob orientação do nosso Senhor Jesus, e o nome foi escolhido em homenagem aos santos apóstolos, que fundaram a primeira igreja da era cristã, seguindo fielmente os ensinamentos do Divino Mestre, pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento como caminho para uma vida de paz, amor, união, perdão e verdadeira felicidade. Irmãos, desde o início, na época de Cristo, ou dos apóstolos, o que era pedido ao seu povo, e é pedido até os dias atuais, é um caminho de paz, amor, união, perdão e verdadeira felicidade. Olhando para nós, agora, como ou como nós estamos? Temos a união, seja no trabalho, na igreja, no lar. Vivemos essa paz a qual Jesus nos concedeu, ou dá para melhorar? Continuando a mensagem, diz assim: uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi ensinamento da fé em Maria Santíssima, nos santos e nos anjos. A direção da igreja recebeu instrução para ensinar aos fiéis acerca do poder que lhe foi concedido para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo um ministério com toda a virtude e autoridade do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus destacou a importância da santificação da alma e do amor ao próximo, valores fundamentais para aqueles que querem viver nesta igreja e alcançar o reino dos céus. A santificação da alma e o amor ao próximo, valores fundamentais para aqueles que querem herdar o reino dos céus. Outra diretriz importante dada por Jesus dizia a respeito da liturgia e ao modo de conduzir os trabalhos e sacramentos na igreja. Ele proibiu excessos, exageros e qualquer forma de fanatismo, práticas que haviam surgido em alguns grupos religiosos e que no início da igreja algumas pessoas tentaram introduzir. A transformação da Igreja Apostólica foi extraordinária, graças a Santa Rosa e às medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-la, conforme a vontade de Jesus. Durante seu ministério, a Santa Rosa enfrentou lutas, ciladas e perigos, mas com autoridade divina e com Jesus ao seu lado, desfez os planos de falsos e invejosos que buscavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram porta-vozes da doutrina revelada por Jesus através dela, Santa Rosa. A Santa Rosa também organizou o ministério de pastores, encarregados de levar a mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos da justiça. Estruturou o ministério de obreiros responsáveis por zelar pelos trabalhos e sacramentos e instituiu o ministério da música. Ministério este muito belo até os dias atuais. Eu digo aos irmãos sem medo de errar. As nossas reuniões, ela tem sentido e é gostosa por causa do trabalho do conjunto coral. Eu digo que o nosso trabalho de pregar é um trabalho maravilhoso, mas eu falo que o trabalho da música
a união de um conjunto coral, a união desta família, o trabalho que transforma corações. Eu estou nesta igreja, eu acredito, por causa do conjunto coral. Porque minha mãe, ela veio para essa igreja através dos hinos. Creio que eu já falei isso nessa congregação. E foi a primeira congregação a qual ela participou pela primeira vez. Foi o primeiro conjunto coral que ela ouviu cantar pessoalmente, foi aqui em Duartina. Se não me falha a memória, era lá beirando a praça, onde tinha um salão alugado. E lá ela tomou a decisão de ficar. E através dela, nós somos alguns irmãos desta igreja. Eu tenho muito orgulho e honra de ser um simples pregador dessa santa igreja, falar de Deus, falar da doutrina, falar da disciplina, é muito bom, gostoso demais. Então, quando eu falo do conjunto coral, se cada um dos irmãos, eu não estou criticando, nem eu estou apenas falando a verdade. Se cada um de vocês entendessem o significado do que é corista, músico, solista, seria um dos ministérios menos problemáticos, que jamais se dividia, mas se uniria. Porque é um ministério que tem sequência no reino dos céus. É um ministério muito lindo, porque eu digo assim que quantos corações que os irmãos nem sabem, às vezes a semana inteira com problemas de saúde, problema na família. Aí quando eles entram dentro dessa igreja, é os hinos que começam, depois vem o conjunto coral, para o final vem a nossa mensagem. Então, irmãos, se eu tivesse condições e a sabedoria para discernir o que é um corista, vocês são maiores do que os pastores, ministério de vocês. Não estou falando que vocês são melhores do que os pastores, não. Porque nós estamos no mesmo caminho, procurando ajudar e salvar almas. Mas o ministério do conjunto coral, ele não tem palavras para expressar a tamanha virtude, a tamanha qualidade que é esse trabalho, o quanto ele é tão perfeito na terra e no céu. Tanto que nós temos uma história bíblica e verdadeira, que Saul era um homem perturbado. Ele até então, quando ele servia a Deus, ele estava bem, mas pecou, errou. E Saul era um homem muito perturbado. E chegou alguém nele e disse assim: meu rei, conheça alguém que toca harpa. Por que não trazer aqui no seu aposento para ele tocar para o Senhor? Davi. Rei Davi, moço, traga, levar o rei Davi. E ele começou a tocar harpa. No momento que ele tocava, todos os espíritos maus, porque aquela angústia que Saul tinha, era a companhia de espíritos maus, que hoje o mundo está lotado. Quando ele começava a tocar harpa, os espíritos iam embora, os anjos vinham, paz. Coral. Amanhã é o seu dia. Amanhã vocês vão cantar para a avó Rosa. Como é que nós estamos? Como eu estou? Meu coração, minha alma, minha vida. Estamos bem? A avó Rosa vai adorar? Ô, vó, vem até aqui amanhã, vó. Duartina,
Irmãos, diz assim o boletim sobre o irmão Aldo. Hoje ele está na glória celestial. Não. Hoje ele está aqui. O irmão Aldo está aqui. A igreja apostólica permanece firme. Sim, precisamos permanecer firmes. E preparados para seguirmos adiante, cumprindo a nossa missão, alcançando muitas almas para o reino dos céus. Povo apostólico, palavras do conselho. Povo apostólico, avante, avante. A luta é grande, grande. E muitos tentam nos derrotar. Muitos tentam nos derrotar. Mas não, nós não somos fracos. Nós somos herdeiros de Deus. Mas maior é o poder que habita nesta igreja e sobre nós. O poder de Deus, nosso Pai, e de seus santos, entre eles estão, entre nós estão. Nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vô Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador. Ô irmão Aldo, santo irmão Aldo, profeta e pastor deste rebanho, além dos santos e anjos do nosso Pai Celestial, que acampam nesta igreja, em todas as nossas reuniões, que acampam no seu trabalho, que acampam no teu lar. Muitas vezes eles vão embora. Mas por que eles vão embora? Porque o apostólico que é infiel, ele peca. E os anjos não participam do pecado. Mas se fiel até o fim, eles acampam, eles ficam, eles nos protegem, eles nos guardam. E uma das maiores vitórias, eles vão nos ajudar a chegar no reino de nosso Deus. Conselho Deliberativo diz assim, em nome do irmão Aldo eu estou falando. Tenham ânimo, tenham força e coragem e confie no governo seguro desses santos em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Sem palavras, apenas gratidão. Coral, amanhã não vou ler boletim, porque amanhã o dia é de vocês, é nosso. Eu só lhes peço encarecidamente, em nome do próprio irmão Aldo e da Santa Vô Rosa, antes de dormir hoje, vamos, todos vocês, fazermos uma reflexão. O que eu vou levar para a Vô Rosa amanhã? Dá uma olhadinha para trás. Se tiver alguma coisa que não está bem, peça perdão. O que nós vamos trazer para a Santa Vô Rosa amanhã? O que vocês querem trazer para ela? E amanhã, o dia é de vocês, o louvor é nosso, e a aniversariante é a Santa Vô Rosa, e ela vai vir, ela vai estar aqui. É a minha fé, é a minha convicção. Meu muito obrigado por tudo e por todos. E eu convido vocês amanhã a trazer o melhor de nós para a Santa Vô Rosa, para o reino dos céus. Todos em pé.
vamos falar com Deus. O hino a gente acrescenta amanhã, pode ser? Irmãos, tinha um hino ainda, que festa tão linda. Mas eu tenho certeza que vocês vão autorizar este hino, que festa tão linda, para depois da festa de amanhã. Porque amanhã nós vamos terminar a festa, a Santa Avó Rosa, e aí nós vamos falar assim, que festa tão linda, avó. Vamos orar? Pai, como é bom ser desta igreja. Como é bom ser apostólico. Estamos aqui, Pai, mas queremos um dia estar no céu. E a luta é do Senhor. A luta é nossa. Amanhã, nós iremos, a partir das 10 horas da manhã, cantar para a Avó Rosa. Teu aniversário é o nosso aniversário. O teu dia é o nosso dia. Pai, eu vou pedir para o Senhor. Fala para a avó, para ela vir aqui em Duartina. Em todas as nossas congregações. Mas eu estou aqui, eu peço para cá. Que a senhora, avó, por autorização de Deus, venha aqui amanhã, avó, que é o teu aniversário, só para nos ver, só para receber deste conjunto coral, louvor, adoração e gratidão, e um sincero amor pela senhora. Traga a tua bênção, teu amparo, tua proteção, traga a tua alegria, que também é a nossa alegria. O irmão Aldo, ele está aqui, ele é daqui, ele é nosso, é o nosso profeta. E nós cremos assim, e nós acreditamos assim. Neste momento, Pai Santo, também peço ao Senhor que abençoe todos esses cujos irmãos colocaram seus nomes nessa caixa de oração. As minhas mãos estão aqui, mas o poder vem dos céus, para que eles tenham paz, acham a cura para as suas dores, soluções para os teus problemas. Pai, nossa eterna adoração e nossa gratidão. Peço ao Senhor também que nesse momento eu tenho certeza que todos esses teus filhos estão te pedindo algo, seja para a nossa festa amanhã, seja para o seu viver hoje, e o que o Senhor possa lhes conceder como um presente que seria para a Santa Avó Rosa, mas um presente para nós que amamos esta igreja. Eterna gratidão, eterna adoração. Irmãos, nesse momento receba as bênçãos de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria. Receba as bênçãos da Santa Avó Rosa e do nosso primaz irmão Aldo. Guardem teus corações, sejam felizes, tenham paz e prosperidade. Ô irmão Aldo, eu tenho que te falar. Te amamos, te adoramos e queremos um dia morar com o Senhor na eterna glória de nosso Deus. Mas enquanto o Senhor precisar de nós, seja no púlpito, seja no conjunto coral, seja como regente, seja como subregentes, nós estamos aqui, porque nós te amamos e nós te adoramos. E assim sendo, agradeço por mais esta reunião, e eu declaro terminada, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a paz do Senhor para todos, e até amanhã, se Deus quiser.